falando da palavra dele, e é como o meu irmão tem falado, né? A fé de Deus que nós temos que ter, temos que sempre abrir uma disponibilidade, sempre nos nossos dias a dias, e nós temos que ser obedientes na palavra dele. E sempre que houver uma dificuldade, um momento difícil na nossa vida, que a gente venha se apegar nele, não em coisas mundanas, né? Que nós vemos que muita da gente hoje em dia ela se apega em muitas outras coisas, mas se esquece de se apegar na presença de Deus nisso daqui, né? Que é a palavra, que nós temos que ler e absorver isso, para que nós possamos combater a tudo que se há nesse mundo, porque tem momentos que a gente vê e fala, é difícil, a gente não consegue, acho que eu não vou conseguir, mas para Deus, você acha que alguma coisa é impossível? Você pensa que alguma coisa é impossível, como ele fez da água virar o vinho e fazer aquele peixe, pouca unidade que tinha, para se dividir em muitas multidões, né? Quantas pessoas ele alimentou ali, né? Para quem fosse olhar nos dias de hoje, seria impossível, né? Você está aqui com um pacote de pão e poder alimentar pessoas, milhares de pessoas aqui desse bairro. Imagina isso, né? Como seria difícil. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A fé que Deus faz. Ele faz. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Deus. Pode demorar, pode chegar mais cedo, pode ter momentos que a gente pensa que ele esqueceu de nós, mas não esqueceu, né? Vai ter momentos que vai ser bem, bem difícil na nossa vida, que a gente pensa assim, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz? A gente pergunta para nós mesmos, né? Mas esquece de pedir uma resposta para Deus, esquece de pedir força para Ele, para nós conseguir lutar, acordar e ficar firme a todos os dias que passam. Porque a gente pensa que não, mas sim, todos os dias está difícil, tanto para jovem, tanto para idosos, quanto para criancinhas ainda também, né? Como a minha mãe disse, isso daqui é ferramenta. A gente tem que saber como usar isso. Hoje em dia a gente consegue fazer milhares de coisas com isso daqui. A gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue ganhar fama, muitas coisas, né? Tem gente que consegue Deus, noite por dia. Verdade. Tem gente que consegue fazer coisas muito bem em questão de minuto. Como isso aqui, ó, hoje em dia é usado por muitas coisas. Também é usado pelo diabo e muitas das vezes por coisas boas, né? Que a gente vê aqui, ó, colocando louvor, colocando uma letra para a gente poder ver. A gente tem que sempre saber como usar essas ferramentas para usar todos os dias. E que também não é só isso. Como é que é as ferramentas que ele pode mudar? A nossa força, a nossa fé, o nosso ânimo, ou o amigo que está ali do lado. A gente tem que agradecer a Deus por sempre ter alguém do nosso lado. Vemos que também hoje em dia muitas das pessoas se passam por uma boa pessoa para poder ver a gente cair, né? Que nós vemos que tem muitos lugares que tem pessoas que falam, dão tapinha no nosso ombro, falam, estou aqui com você, ó. Para onde você quiser, você pode contar comigo. Para onde você for, qualquer dificuldade, está ali. Mas a gente só observa que muitas dessas pessoas estão ali com nós para quê? Para ir curtir uma balada, para ir curtir uma bebida, para ir curtir um lazer ali no final de tarde, para estar ali curtindo de boa. Mas aquele momento que você se encontra ali frustrado, chorando, precisando de uma palavrinha, um abraço. Esse amigo vai estar lá? Não, vai estar onde? Com aquele outro amigo que ele pensou em dizer, estou aqui, ali, curtindo aquele momento feliz e deixando você ali a canto. E aí que você está naquele canto, que você se abate, está ali perdido, fica pensando, o que eu posso fazer agora? Não tem ninguém aqui comigo, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para dar força para mim. E a gente só pensa em pessoas aqui no mundo, né? Aqui, na vida real, mas a gente esquece que aquele que deu a vida por nós está lá em cima, está olhando. Aleluia, glória a Deus. A gente só esquece disso, porque o inimigo, ele é forte o bastante para poder ofuscar aqueles que estão fracos, a não enxergar que Deus está ali com nós a todo momento. Mas aquele que segue firme, que se alimenta da Bíblia, que se alimenta da palavra e confia em Deus, que deixa a fé, como o meu irmão falou, acima de tudo, sabe que aquilo ali é uma cilada do inimigo. Sabe que aquilo ali é o prato que o diabo forneceu ali, para que nós não podemos cair, porque se cair é triste. É triste. Quantos jovens eu já vi, amigos meus, que perdeu a vida, algum conhece também, perdeu a vida pelas drogas, às vezes se perdeu pelo vício de
dizer que é drogas também, né? E hoje em dia, morreu, né? Espero que tenha morrido e tenha se arrependido dos pecados dele, para que Deus tenha a alma dele e tenha piedade sobre ele. E eu venho aqui, irmão, ler em João 11, que diz, em capítulo aqui, no título, a morte de Lázaro. Eu vou ler aqui, vou pedir para que os irmãos acompanhem, só vou pedir para que venham mesmo da palavra, que eu vou ler do 1, não, acho que eu vou pegar mais adiantado, vou pegar do 17 até o tiver aqui, né? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Marta ficou sentada em sua casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe fará tudo o que o Senhor pedir a ele, e seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor era o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre está chamando você. Quando Marta ouviu isso, ela se levantou depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morto, não estaria morto. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, e será que ele poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido e foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te entrego porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, e eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu osso estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que vá. Irmãos, a gente vê aqui que uma passagem que é muito importante, né, na nossa vida, que fala que Jesus fez um dos maiores milagres que se encontra na Bíblia aqui, que é o que? Ressuscitar um morto na vida real, né? O quanto isso seria glorioso ver, né, nossos olhos hoje em dia, né? E também tem um dos pequenos versículos que se encontra na Bíblia que se
encontra aqui no número de 35, que diz assim: Jesus chorou. E algumas pessoas pensam que Deus não se preocupa com nós, né, por passar por momentos difíceis, que a gente pensa que Deus deixou a gente ali. Foi como eu falei no início, né? A gente pensa que Deus não se preocupa por a gente estar naquele momento atordoado, aquele momento frustrado, onde a gente se encontra debilitado ali para poder fazer algumas coisas, né? Fazer algumas tarefas diárias. E não é bem assim, né? Que Deus sempre vai estar ali presente por nós, né? E que sempre que Ele se encontrar em silêncio, a gente tem que ter em mente que Deus está trabalhando. Amém, glória a Deus. Deus que vai chegar aqui e vai falar assim: ó, filho, estou aqui, estou trabalhando com você, eu sei que vai demorar. Não, Deus não vai avisar isso daí para vocês. Eu creio que Ele não avisa, né? Mas Deus, Ele sempre vai estar ali com você. Pode estar em silêncio, pode estar falando, pode estar demonstrando. A gente só tem que esperar e aguardar o milagre e o ouvir de Deus, que sempre Ele vai estar com nós. Verdade. E que a gente pensa que também Ele não esqueceu quando a gente fica doente, né? Encontramos irmão que está ali no momento ruim, pode estar com câncer ou com uma doença muito rara, quando teve o Covid, que muitas pessoas se morreram, né? Algumas pessoas pensaram que, Deus está revoltado com o povo, né? E outras pessoas também pensaram: isso daqui é um acontecimento bíblico, isso aqui é o que Deus faz, e Ele mostra que Ele é Deus, né? E a gente vê também que diz assim, que tem umas frases muito importantes, né? Que fala que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, né? Que Ele é inerrantemente de Deus, né? Que Ele seria o espelho de Deus, né? E que mostra que Ele se emociona na nossa vida. Porque fala que Jesus chorou. Jesus não chorou por coisa qualquer, né? Que foi o único momento a gente encontra na Bíblia que fala que Jesus chorou. Porque Ele está ali se importando com a nossa vida, que Deus, Ele tem empatia e ligações às nossas vidas. Não é porque você está passando por aquele momento difícil que você acha que Deus não está pensando nisso, que Deus não está vendo você ali em cima. Ele está vendo você, Ele está ali. Verdade, Ele Deus, tá ali, aleluia, glória a Deus. Ele está sofrendo com você também. Se você também está feliz, Deus está ali feliz com você também. Glória a Deus. Se você está passando por um momento difícil, pedindo socorro, calma. Ele está ali, Ele está vendo o que você está passando. Mas Ele está ali e está falando assim: filho, você aguenta. Você aguenta, mais um pouquinho. Eu sei que você aguenta, está atordoando, está difícil, está pesado. Eu sei que está muito ruim para você, mas eu sei, filho, você aguenta. Então a gente vê que também, em outra parte, que